Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta, sua carta aos Gálatas, e escrevendo para alertar sobre um gravíssimo perigo que estava ameaçando a igreja gentílica que estava nascendo. Os fariseus desceram de Jerusalém para Antioquia e começaram a dizer para os novos crentes: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. A obra de Cristo na cruz não é suficiente. A fé em Cristo não é suficiente. Você precisa fazer mais alguma coisa. E Paulo escreve essa carta para dizer que esta mudança da essência do Evangelho da graça, pela fé em Cristo Jesus, era um falso evangelho, um outro evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Ou seja, nenhum de nós pode agregar à obra perfeita, completa e cabal de Cristo nenhuma coisa. Não somos salvos pelas obras, não somos salvos pelos méritos, não somos salvos pela religiosidade, não somos salvos pelos sacrifícios e ritos religiosos. Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, pela obra de Cristo na cruz. E quando nós cremos em Jesus, nós recebemos esta salvação. Este alerta do apóstolo Paulo, mais do que nunca, é oportuno hoje, porque nós estamos assistindo, tristemente, a explosão de um falso evangelho. Você liga a sua televisão e a vasta maioria dos programas que passam não apresentam o verdadeiro evangelho. O evangelho da graça de Deus, a centralidade de Deus, a centralidade de Cristo, a centralidade da palavra de Deus. Colocaram o homem no lugar de Deus. Colocaram o lucro no lugar da salvação. Estas falsas igrejas, com falsos pastores, pregando um falso evangelho, produzem uma falsa esperança. O evangelho que transforma a igreja numa empresa particular e familiar. Este falso evangelho que transforma a palavra de Deus, que eles torcem ao seu bel prazer, transformam num produto, fazem do púlpito um balcão, fazem do templo uma praça de negócios, dos crentes consumidores. E esses falsos obreiros, movidos pela ganância, são motivados pelo lucro. Nós não podemos acolher esse falso evangelho. O evangelho da prosperidade, o evangelho apenas dos milagres, que são muitos deles forjados para enganar o povo. Pregadores que substituem a pura e santa palavra de Deus por práticas sincréticas, místicas, da rosa ungida, da toalha suada. Agora até camisa ensanguentada já está sendo usada para curar enfermos. Nós não podemos concordar com esta falsa pregação, com este falso evangelho, que aglutina gente, porque as pessoas gostam disso. Elas correm, sofrem atrás desses supostos milagres, mas é negada a elas o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, como o único Salvador e Senhor. Vemos com tristeza aqueles que pregam o Evangelho buscando construir verdadeiros impérios econômicos, vivendo uma vida nababesca, servindo-se do povo em vez de servirem ao povo. Em vez de cuidarem das ovelhas, arrancam a lã das ovelhas. E estas pessoas que correm atrás deste falso evangelho, porque é um evangelho que não exige nada, que não exige arrependimento, elas estão enganadas, são cegos guiando cegos.
Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo diz que ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, além daquele que foi posto por Cristo Jesus, deve ser anátema, deve ser considerado maldição. O Senhor Jesus Cristo, quando pregou o seu sermão profético, alertou-nos de que o primeiro sinal que antecederia a sua segunda vinda era o engano religioso. Vede que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, e eles estão por aí, na mídia, nos púlpitos, nas músicas, nos livros, na literatura, e a única forma de você não ser enganado por esses falsos obreiros, por esse falso evangelho, é você se voltar para a Escritura, ser um crente bereano, examinar na palavra de Deus se o que eles estão falando e fazendo tem base na palavra de Deus, se eles estão interpretando a palavra de Deus com fidelidade, porque o verdadeiro evangelho não é centrado no homem, é centrado em Cristo. O verdadeiro evangelho não promove o homem, promove a glória de Deus. O verdadeiro evangelho anuncia a salvação pela graça mediante a fé, sem lançar mão desses mecanismos do misticismo e do sincretismo religioso que está por aí. O verdadeiro evangelho, ele trata da pessoa de Cristo e não da figura humana. O verdadeiro evangelho revela a você e a mim que nós somos pecadores e nós carecemos da graça de Deus, e não há outra maneira de você ser salvo a não ser que você se arrependa dos seus pecados e ponha sua confiança exclusivamente em Cristo Jesus. O verdadeiro evangelho não busca impérios neste mundo, mas busca sim as riquezas lá do alto. O verdadeiro evangelho é o evangelho que mostra para você a salvação, que é de graça, que não é vendida, que não é comercializada, que não é mercadejada. A salvação que você recebe de graça, pela fé em Cristo Jesus. Fuja desse falso evangelho, fuja desses falsos obreiros, fuja dessa pregação que visa ludibriar você e enriquecer os obreiros fraudulentos. Busque a Cristo, busque a palavra de Deus. Busque a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus Cristo. Na verdade não tem engano, na verdade não tem treva, a verdade é luz. E aqueles que andam na luz não tropeçam. Hoje eu quero exortar você a não ser um prisioneiro das amarras deste falso evangelho, desse sincretismo, desse misticismo, desse comércio do sagrado. Você pode conhecer a palavra de Deus, deve conhecer a palavra de Deus e buscar uma igreja que pregue com fidelidade a palavra de Deus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.